Mora com ela também. Boa noite, boa noite. Santa Catarina. Coração quando ela vai embora, mas eu imagino vocês. Boa noite, Esther. Tá ouvindo bem? Boa noite, estão ouvindo bem, meus irmãos? Rosemary, Tereza. Ótimo, Romilson, obrigado. Com muito prazer, né, satisfação que vamos iniciar aqui esse ano material com as lives e depois vamos passar para os irmãos como vamos dar continuidade. Mas é com muita satisfação que estamos todos aqui entre encarnados e desencarnados, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Diante de uma situação pandêmica tão complicada, né, que o nosso planeta passa, mas com certeza hoje vemos uma luz no fim do túnel se aproximar cada vez mais, e isso é importante, é saber que Deus com certeza nunca nos abandonou. Vamos passar agora para o nosso irmão Dioguinho, que vai fazer a leitura da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Hoje eu vou estar lendo a mensagem de tópico Por que não fez? Uma pergunta. O homem perde muito tempo sobre a terra, estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades. Vê passar a juventude. Assiste ao declínio das forças físicas. Prepare-se a vida inteira quase para o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é mais a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se inutilmente, porque não fez no exato momento em que tomou a consciência da necessidade de fazer. Assim seja. Diga o nome do livro. O livro é Vigiai e Orai, do irmão José, Carlos Bacelli. Vamos fechar os nossos olhos e passar para o nosso irmão Enilton, que vai fazer a prece da noite de hoje, em nome de Deus. Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e proferir a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. Mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, com auxílio de todos os nossos amigos espirituais dessa bendita casa de orações, para dar início, em nome de Deus, dirigente supremo de tudo, a mais uma reunião do nosso Grupo Cristão Espírita Angorá, a primeira material do ano de 2021. Que seja uma noite de muita luz, sempre, que assim seja. Assim seja. Vamos fazer a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente costuma fazer toda quinta-feira, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos espíritos à melancolia. É uma mensagem do François de Geneve em Bordeaux. A melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento
e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procurei neste mundo. E, atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais, seja vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitaram-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Que assim seja. É muito interessante essa mensagem, né, do Evangelho, como todas, mas mais uma vez o Evangelho nos recoloca, né, nos dimensiona a termos a certeza que estamos todos aqui vivendo uma vida passageira, efêmera. Muitos de nós, às vezes, ficamos nos perguntando por que aquela vaga tristeza, aquela melancolia, às vezes, que nos assola, né? E, às vezes, materialmente falando, está tudo bem, a gente está tranquilo. E o Evangelho vem nos esclarecer que é a saudade e a necessidade que temos de estarmos de volta ao plano espiritual com aqueles que amamos. Não que as pessoas que estão aqui conosco na nossa luta também não amemos, mas a realidade, a real vida, né, para o espírita, segundo o Espiritismo, é a vida espiritual. Nós estamos aqui apenas passando uma tempestade, né? Estamos aqui de passagem. Então, muitas vezes, quando a gente achar que está pesado, que está difícil, lembremos que nada é em vão, né? Que Deus nos dá, com certeza, o frio conforme o cobertor. E que um dia, cumprindo a nossa missão, retornaremos, estaremos juntos de todos, em busca da felicidade, com certeza que será maior do que nesse mundo de provas e expiações. Que Deus nos abençoe, que sejam anos de muita luz, de muita paz para todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Vamos reduzir as luzes do ambiente e vamos passar para o nosso irmão Gorá e toda a equipe espiritual da nossa casa, em nome de Deus. Vinde a mim todos que andais cansados e aflitos, e eu vos acheis carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor. Que a luz e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa espargir por todos os quatro cantos deste planeta, envolvendo a todos os nossos queridos irmãos presentes e ausentes, os que neste momento se conectam através deste meio de comunicação, a fim de poder captar as energias que fluem naturalmente deste humilde recinto espiritual, em que aqui as nossas almas e espíritos se unem numa tarefa grandiosa de poder espalhar, de poder transmitir a todos aqueles que sofrem um pouco de paz, um pouco de alento, a fim de suavizar um pouco a dor, o sofrimento que persiste em muitos de uma forma bastante forte.
sabendo e sabedores que somos, que construímos em nossas vidas a mensagem e o estudo evangélico, cristão espírita, nós sabemos que Deus não coloca fardos pesados em costas leves. Sabemos também que cada um leva a sua cruz conforme o tamanho, o peso devido que cada um deve carregar. Nem muito, nem mais, nem menos. Tudo na devida proporção das nossas dívidas. Evidentemente que muitos se lastimam, reclamam, se queixam, naturalmente porque a sua visão sobre a vida futura é algo extremamente reduzido, é estreito, e não consegue ir além, porque o seu conhecimento de muitos, principalmente os que não acreditam na vida após a vida e não após a morte, porque a vida continua depois da morte física, evidentemente, o que fica é o corpo, mas o espírito vivifica. Então, aqueles que são espiritualistas e espíritas, que conseguem entender justamente a grande missão que a humanidade passa nos seus diversos mundos, nas suas diversas categorias de mundos habitados em todo o universo, compreendem que é uma etapa que se cumpre para um recomeço de uma outra. E assim como numa grande empresa que se trabalha e que se vai chegando do começo de um trabalho mais simples até chegar a uma direção, né? Então, essa evolução ela ocorre mediante os méritos que cada um busca para poder evoluir. E nós sabemos que o Evangelho explica muito bem isso, que a quem muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Então, aqueles que vão buscando em sua vida maiores missões, ele vai tendo a responsabilidade de poder dar conta dessas tarefas, e Deus não colocaria nenhum tipo de fardo além da capacidade que cada um deve carregar. Então, meus irmãos, o que todos hoje, neste momento, que já vai daqui a poucos meses completar um ano em que o Brasil, especificamente o Brasil e em alguns países da Europa, né? E assim também da Ásia, da Ásia, não é isso? Continente asiático, que ali começou justamente essa pandemia e que espalhou para todo o mundo, para todos os planetas praticamente, não aconteceu por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, até para que nós possamos entender melhor. Se Deus é soberanamente bom e justo, Ele não permitiria que algo de mal nos acontecesse de uma forma gratuita. Ou seja, tudo o que acontece tem sua razão de ser. E por isso que muitos tentam, mesmo com seus conhecimentos na área científica, os seus estudos, de determinadas criaturas com determinada idade conseguem sobreviver, outros com mais jovem têm maiores dificuldades e muitas vezes não conseguem resistir. E assim é um vírus que na verdade está deixando os cientistas, né, a comunidade cientista, científica, buscando de todas as formas, estudando, tentando buscar as diversas explicações que a população do mundo inteiro espera, algo que seja mais concreto. E por isso existe toda essa aflição, esse medo nas criaturas. E eu já disse isso e volto a repetir aos nossos irmãos, que temos que abrandar, temos que nos acalmar, tomar os devidos cuidados, mas entendendo que tudo é determinado por Deus, tudo acontece diante do merecimento, diante daquilo que cada um deverá passar. Evidentemente que nós, como espíritos, embora que algumas coisas tomamos ciência, mas muitas outras coisas não é dado a nós sabermos. Aos espíritos de uma evolução, de uma esfera mais elevada, a este sim. Mas aos pequeninos, assim como eu e tantos outros, nós temos o nosso conhecimento restrito.
até porque Deus sabe exatamente tudo o que é necessário nós sabermos ou não. Mas diante daquilo que nós buscamos no Evangelho, daquilo que nós estudamos, daquilo que Jesus deixou através da sua prática, dos seus ensinamentos, da sua vivência, a sua vida tão curta que teve, mas foi suficiente para que toda a humanidade pudesse conhecê-lo e admirá-lo e tê-lo como guia e mestre, exemplo, espelho, para que todos nós pudéssemos olhar e nos espelhar. E quando nós tentamos fazer isso, nós vemos quanto Jesus era e é extremamente perfeito, porque sobre ele conviver e administrar todas as adversidades, todas as dificuldades que o próprio Evangelho nos mostra, nas suas diversas passagens, ele nos deu lições e mais lições de tolerância, de indulgência, de benevolência, de amor, tomando o amor como mãe de todas as virtudes. Ele, o próprio, foi o responsável por nos mostrar a essência desse sentimento tão nobre, tão maravilhoso, que é nós sabermos amar. E temos as dificuldades exatamente porque ainda somos apegados, ainda somos muito ligados a determinados sentimentos que às vezes confundimos com amor e às vezes se mistura com a paixão. Então, aos poucos, nós vamos desenvolvendo, vamos treinando, vamos nos aperfeiçoando, nos tornando almas e espíritos num processo evolutivo gradativo. E precisamos ter a paciência, mas não aquela paciência que temos que cruzar os braços. Quanto maior for as adversidades, as dificuldades que passarmos, serão testes maiores para nós resistirmos a estes testes, para nós ultrapassarmos essas barreiras com devido equilíbrio. E não é fácil. Assim como se pergunta a um estudante que tem dificuldades em uma determinada matéria, se é fácil, ele certamente vai dizer que é muito difícil. Mas esse muito difícil não quer dizer impossível. Para isso, o estudante terá que se empenhar, estudar mais horas, dedicar o seu tempo maior aos estudos, buscar ajuda com professores, com orientadores que possam auxiliá-lo, ajudá-lo a resolver as determinadas tarefas que ali são passadas. Então, o que quer dizer isso? Que nós precisamos da ajuda espiritual, a ajuda de um amigo, a ajuda de um padre, de um pastor, de um espírita, de um espírito, de alguém que nós tenhamos confiança, que depois temos confiança e possamos exatamente com essas criaturas nos apoiarmos e buscarmos esse suporte para poder galgar com mais confiança, com mais equilíbrio, entendendo que mesmo assim essa caminhada não será fácil. Ela será certamente bastante difícil, mas não impossível de nós passarmos e vencermos os nossos próprios limites. Quando eu falo esses limites, são aqueles que a vida nos impõe e que as situações nos colocam para que nós possamos vencer. Na verdade, a ideia muitas das vezes persiste e insiste em nós de que nós devemos vencer a situação em relação ao outro. Mas o outro é uma consequência. A verdadeira missão é nós vencermos a nós mesmos. É nós tentarmos construir algo a cada dia. A gente não constrói uma casa pelo teto, pela cumieira. Nós começamos do alicerce. Aliás, um detalhe, nós buscamos, olhamos o terreno onde ali nós vamos erguer nossa casa, onde vamos erguer o nosso templo. Não é? E para isso nós temos que ter o devido cuidado. Aonde de fato estamos erguendo a nossa casa, a nossa morada íntima, a nossa fortaleza. Não é? Então, é importante que tenhamos um pouco de paciência e até um pouco de amor a nós mesmos. Deus, Ele é misericordioso. Ele nos dá as devidas possibilidades, e eu sempre coloco isso como a reencarnação. O que é a reencarnação? A oportunidade que Deus nos dá de poder redimir, de poder, nos erros do passado, tentar
no presente e posteriormente no futuro, tentar nos ajustarmos com nós mesmos. E as criaturas que estão no caminho conosco, são parceiros. Sempre, por mais que nós olhemos e possamos dizer, fulano é um obstáculo no meu caminho, não, ele é aquela matéria mais difícil que você tem que se dedicar mais, que você tem que aprender mais, para poder vencê-la, para poder ultrapassar esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade, esse preconceito, esses sentimentos propriamente ditos, que dificultam a sua caminhada, que dificultam os seus passos. Então é difícil, sim, nós sabemos o quanto é difícil, porque a luta ela é constante em nós mesmos, né? Então precisamos ser bastante tolerantes com aqueles que nos magoam, porque às vezes nem sabemos o quanto fizemos algum mal, ou quanto nós magoamos aquele que hoje nos magoa. De repente é um efeito de um mal que lá no passado nós causamos. Mas se nós quisermos simplesmente esquecer o passado e não lembrar que existe até mesmo a possibilidade de um futuro e vivermos exatamente somente nesta vida, eu quero dizer aos nossos irmãos que fazer o bem, independente de serem as pessoas que nos ouvem espiritualistas ou mesmo espíritas, digamos que sejamos materialistas, o fato de você fazer o bem, de você saber conviver bem com o seu próximo, isso é algo que te alimenta, que te dá equilíbrio, que te dá uma noção de paz. Porque se você não consegue ser vencido pelo mal que o outro te faz, você está mostrando que você está alcançando níveis de equilíbrio e se ajustando consigo mesmo, que é uma luta constante, principalmente com aqueles que estão mais próximos, com aqueles que estão te desafiando todos os dias, que estão tentando lhe roubar tua paciência, estão tentando te desequilibrar todo instante. E aí você levanta a cabeça e segue firme à frente, entendendo que você é forte o suficiente, que você tem que ter em você a resiliência diante das dificuldades, dos atropelos que a vida oferta, como eu já disse, não como um castigo, não como um mal, mas vem como uma forma de repararmos, de equilibrarmos um pouco nossas vidas. Então, aproveitemos assim. E quando nós vemos a partida de tantos entes queridos, quando nós ficamos tristes porque aqueles que tanto amamos se afastou de nós, muitas vezes repentinamente, de uma forma tão brusca, né? Por um acidente, por uma doença como a Covid, ou tantas outras que acometem tantas pessoas e que levam deste mundo material para os mundos espirituais diariamente, quantas mil pessoas no mundo inteiro. Então, precisamos exatamente entender que aqui é uma passagem que você tem que aproveitar cada instante da melhor forma possível, porque você não sabe a hora exatamente que você terá que fazer sua partida. Então faça o possível para melhorar-se a cada dia, acerte mais, tente errar menos, porque isso contabilizará no mundo espiritual quando lá você chegar. E certamente o resultado de tudo isso é você poder galgar, alcançar níveis e mundos acima deste que você vive, e alcançar um dia os mundos felizes, os mundos celestiais, porque esse é o sonho, é o desejo de todas as criaturas que acreditam na vida espiritual, é de se transformar em anjos, não é? Em seres perfeitos, de um certo nível de perfeição, porque perfeito, completamente perfeito, é Deus, não é isso? Mas que nós tomemos este caminho, acertando mais e, se possível, errando menos. Estamos felizes, e eu tenho certeza que todos que nos ouvem, alguns que aqui estão presentes, e certamente os que nos ouvem através dessa live, dessa primeira reunião, desse primeiro evangelho do ano, que depois desse recesso, os nossos irmãos estão podendo
ligar seus computadores, conectarem os seus celulares, conectarem com essas mensagens, com essas leituras, que, por sinal, tivemos a leitura preparatória, que foi proferida pelo nosso querido Dioguinho, e que foi do livro Vigiai e Orai. Isso. Muito bem. E a mensagem, qual é o tópico mesmo? Por que não fez? Por que não fez? Olha aí, a reflexão. Não vamos deixar para amanhã o que nós certamente podemos fazer hoje, agora, nesse instante, né? A questão do telefonema, de uma visita a um amigo, a um irmão, alguém que necessite, que precise ouvir uma palavra, receber um carinho. Nós sabemos que neste momento a dificuldade das pessoas se abraçarem, se beijarem, está difícil diante desta pandemia. Mas nós podemos levar uma palavra, nós podemos nos conectar com essas pessoas ligando, já que a visita presencial, a visita física, está complicada diante do problema que se vive hoje no mundo, né? Mas um telefonema, uma palavra de conforto, uma mensagem àquele amigo, àquele irmão, não só o confortará, mas confortará você também, porque todo bem que você fizer a alguém, estará fazendo a você mesmo. Assim como o mal que você fizer a alguém, esse mal recairá sobre você, ele virá de volta. Então é melhor que nós passemos para as criaturas que estão ao nosso redor o bem do que o mal, não é verdade? Para que nós possamos captar mais energia. E se alguém tem a dúvida de dizer, meu Deus, eu faço tanto bem, não recebo bem, eu sou tão perseguido, eu passo por tantos problemas, tantas dificuldades, lembre-se, você faz o bem, e o bem é um sentimento gratuito. O amor que nós fazemos em benefício de alguém é gratuito, então você não tem por que cobrar a Deus que ele tenha também ser tão indulgente, tão benevolente, tão amoroso como você é com o seu próximo. Você pode estar pagando apenas os juros daquilo que você um dia causou a alguém. Então você não está fazendo mais do que sua obrigação moral e espiritual de cumprir este bem. Então vamos tirar essa responsabilidade que Deus tem que nos devolver aquilo que nós fazemos. A verdadeira caridade ensinada por Jesus é de fazer o bem sem olhar a quem, não é verdade? É de poder não criar nenhum tipo de ostentação, de provocar em alguém qualquer tipo de humilhando, porque às vezes a caridade que às vezes alguém acredita que esteja fazendo a alguém, ela vem dosada de um orgulho, de um sentimento de poder humilhar até aquele que recebe, não é? Então nós temos que dirigir as nossas ações, as nossas atitudes de uma forma muito humana, muito verdadeira. E Deus, ele sabe o que é que sai de dentro do nosso coração. O nosso semelhante pode até ser enganado pela nossa forma, às vezes sedutora, enganadora, mas Deus, ele sabe tudo que está dentro da gente. Então não adianta enganar as criaturas e tentar ludibriar a Deus, porque nós não vamos enganá-lo, de jeito nenhum. Então, o que fizermos, façamos de coração, façamos com toda a verdade que está dentro de nós. E Deus, certamente, vendo o que nós fazemos, sentirá muito feliz, como um pai que se sente feliz em um filho fazer o bem às pessoas que estão ao seu lado. É para o pai um orgulho, um sentimento de muita satisfação, ver que aquele filho é um filho bom, é um filho que faz o bem, que ajuda o próximo. Isso deixa o pai orgulhoso no sentido da palavra. Então, Deus, ele se sente feliz em nós fazermos esse bem e sermos merecedores gradativamente, na hora e no momento certo, das benécias que certamente virão no momento e na hora de Deus, não na minha, na sua, na nossa hora, mas na hora de Deus. É Ele quem determina os brindes, os presentes, as oferendas que chegam até nós. Mas eu posso vos garantir que nunca desistam de fazer o bem, nunca, porque esse bem ele volta com certeza. Às vezes vem lento, às vezes vem em momentos que você nem espera, mas ele volta 100%, e às vezes tomado de uma energia
muito maior do que aquilo que você um dia fez. Ela vem de uma forma de retribuição, mas de uma forma muito natural, sem que haja essa necessidade de ter que ser uma troca propriamente dita. Então, não vamos desistir, nem do nosso próximo, nem tampouco de nós mesmos. A vida, como diz a linguagem material, é curta, mas ela é importante o tempo que for. Ah, mas tem uma criança que acabou de nascer e desencarnou. Foi o tempo necessário para ela. Olhando de um lado bastante forte, eu diria que a Terra, ela é uma penitenciária. E quem é que, estando dentro de uma penitenciária, não gostaria de se libertar e receber o documento que lhe dá a soltura, que faz com que... O alvará de soltura. Obrigado, meu querido advogado. E certamente assim, quando Deus te chama, que é chegada a hora, você está recebendo o alvará de soltura. Tá certo assim, meus irmãos? Vamos compreender assim, e não com tristeza, com melancolia, como se tudo ali acabasse, que não houvesse um fim de esperança, como se tudo ali terminasse, porque... E às vezes há alguns que ainda dizem assim, meu Deus, fulano era tão bom, desencarnou, e tem tanta gente ruim que ainda persiste em viver no mundo, ainda está vivendo este mundo. Ora, Jesus já nos dizia que a felicidade não é deste mundo. As pessoas têm uma vaga ilusão de que a Terra é um mundo de delícias, uma colônia de férias. Não é, meus irmãos, é uma passagem, e são raríssimos os momentos de alegria. E às vezes, dentro de um momento de alegria, que acolá ocorre uma situação, uma desavença, uma briga, uma discussão, um problema. Então nós somos cercados de muitos problemas, diversos problemas, mas todos são importantes e necessários. São lições, uma grande gama de aprendizado que nós vivenciamos todos os dias. E temos que agradecer a Deus. Quando você orar, se ajoelhar no seu quarto, na sua varanda, no lugar onde você sinta-se bem, porque é importante nós fazermos a nossa conexão com Deus em um lugar que nós nos sintamos bem. Então, às vezes no quarto ou na cozinha, tem gente, eu rezo no banheiro, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Em qualquer lugar que você estiver, conectado com um sentimento de amor, de fé, Deus estará ali perto de você. Ele vai certamente tocá-lo como faz Ele todos os dias para todos nós, encarnados e desencarnados. Ele chega para todos. E entendam, por favor, que às vezes o nosso egoísmo, às vezes de olhar que Deus esqueceu da gente, a gente recebe tantas benécias, somos tão agraciados por tantas coisas boas, mas não reconhecemos, porque a gente quer que aquilo que a gente quer seja do jeito que a gente quer. E às vezes as coisas chegam bem amena, daquela coisa grande que você espera, e você alcança algo muito pouco, mas aquele pouco é que faz a diferença, porque você na verdade nem merecia esse muito pouco, mas você fez por merecer. Em algum momento algo foi aliviado, algo foi reduzido, algo foi diminuído da tua carga, exatamente pelo bem que você costumeiramente tem feito, da forma como você trata seus pais, da forma como você trata seus filhos, da forma como você trata seus empregados ou seus subalternos e os seus superiores. E tudo isso, na verdade, cada um no seu degrau social, espiritual, não importa. Você faça a sua parte da melhor forma possível. E deixe que todo esse acúmulo, o salário, na verdade, quem te pagará, quem te recompensará, não serão os homens da terra. Espere a recompensa de Deus. E esta é muito mais valiosa, porque aquilo que o homem te oferta na terra é passageiro, perde o valor. Aquilo que hoje você ganha, por exemplo, falar em 10 mil cruzeiros, vale a pena estar hoje com 10 milhões de cruzeiros? Hoje não. Hoje não. Mas na época era, mas passou, a moeda mudou. Mas o bem que você faz não perde o seu valor, a sua essência. Esse valor de hoje é de 500 milhões de anos atrás, é a mesma coisa.
Entenderam, meus irmãos? Então, é importante que nós analisemos. Eu venho sentindo e percebendo que durante este período da ausência das nossas comunicações, muitos irmãos estão vivendo situações de melancolia, de tristeza, né? E nós precisamos saber o que é que nós estamos de fato fazendo para poder merecer aquilo que pedimos a Deus. Porque nós pedimos tanto a Deus as coisas e pouco nós damos. Porque queremos em abundância para nós e somos mesquinhos em tirar de nós algo para doarmos ao próximo. Quando eu falo isso, eu não falo das coisas materiais, porque essas são mais fáceis. Se você tem 1 milhão e tira, por exemplo, 100 reais, uma esmola de 100 reais, é isso a moeda? Sim. 100 reais. Há uma pessoa que está pedindo, é muito dinheiro? Uma pessoa que está pedinte e você passa na rua e dá 100 reais. É um valor bom? Sim. Muito bom. Não é todo mundo que chega e dá 100 reais de esmola. Ou tem? Constante isso? Pode ter, mas exceção. É muito pouco, concorda? Mas aquele que tem 1 milhão na sua conta, tirar 100 reais, isso vai ter algum abalo nas suas finanças? Bem menos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Nós recebemos tanto. Nós somos milionários de tudo que temos. Ah, mas eu amava muito fulano, Beltrano, e ele não está mais comigo. Sim, não está com você, por quê? Porque Deus o chamou. Muito bem. Quem foi que chamou? Deus. Tem alguém mais especial neste mundo do que Deus para nos chamar? Muitos espíritas, entre aspas, estão aí, se tremendo de medo desta doença. Aí vocês lembram das histórias de Chico, né? O próprio Emmanuel brincava muito com Chico, né? Lembra da história do avião? Não é verdade? Ele até teve filme, história que foi escrita de Emmanuel exatamente dizendo: Chico, morra pelo menos com dignidade. É isso? Não foi isso? Ou seja, não fica desse jeito, não é verdade? Mas o Chico é o quê? Um homem, um ser humano, e que naquele momento estava com medo. O medo é algo natural. Nós não estamos aqui ignorando as pessoas que estejam com medo, mas o desafio tem que ser vencido de cabeça erguida. Você não pode olhar para a doença, para a rua, por exemplo. A rua, lá fora tem perigo? Muito. Mas você, pela necessidade, você tem que enfrentar os perigos, não tem? Você trabalha todos os dias, você vai à escola todos os dias, você sai para comprar alimentos todos os dias. Aí eu pergunto, você não é movido de uma força para poder fazer tudo isso ou não? Coragem, necessidade. O médium diz uma coisa muito engraçada: você sabe o que faz o sapo pular? Aí o médium deve muitos amigos conhecer essa frase que ele sempre usa, né? Por que o sapo pula? Aí ele responde: por conta da necessidade. Vejam bem, meus irmãos, se nós nos limitarmos e formos exagerados a esse ponto, colocarmos o medo, nós vamos ficar dormindo e dizer: meu Deus, esse telhado vai cair na minha cabeça. Quer ver, passou um avião, é capaz dele fazer a volta e cair justamente dentro do meu quarto. Olha quantas coisas que você pode se achar que está extremamente seguro e pode estar num imenso local, num enorme local de perigo, ou não? Você vai andando na calçada, não, a calçada se anda, não é carro, se anda pedestre, é isso? Aí vem um carro, sobe a calçada e pega você em cima da calçada, e aí? E aí, você está ou não está num perigo? Mas você tem que andar dentro da consciência daquilo que todo mundo sabe o que tem que ser certo e o que é errado. É você andar na calçada, é atravessar uma rua, tomar o devido cuidado, olhar de um lado para o outro e atravessar a rua. Ou você atravessa uma rua sem olhar para os lados. Você olha para um lado e para o outro para atravessar uma rua. Estou certo? Todos tomam esse cuidado. Então, o perigo não está ali, mas você não tem que ter o cuidado. Então, aqueles que estão lidando com a doença, e não, por favor, lembrem-se que existem outras doenças que também matam. Todo mundo hoje está visualizando, concentrando todas as suas energias nessa doença. Prestem atenção mais uma vez, meus queridos e amados irmãos. Todos chegam ao mundo já recebendo o seu voucher de volta. Todos têm a sua hora de chegada e a sua hora de partida. Acreditem nisso. E o seu dia já está ali determinado por Deus. E o que você tem que fazer? Tem a responsabilidade de cuidar do seu corpo.
da sua alma, de viver uma vida saudável. Não é porque você tenha saúde em abundância, mais do que tantas pessoas, que você vai simplesmente estragá-la. Existem pessoas assim, mas eu conheço um senhor que tem 94 anos, bebe, fuma, faz isso, faz aquilo, e não tem tanto assim de dor. Não toma nem sequer remédio. Muito bem. Lembre-se que esse senhor de 94 anos, ele é responsável pela vida. Quando você vê alguém na calçada da casa dessa pessoa, jogando água, gastando água que ele paga, o sentimento que vocês têm quando esquece a torneira ligada, propositalmente, não sei por acidente não, propositalmente, dói em cada um de vocês o estrago que está acontecendo, do desperdício da água, enquanto muitos não têm água para beber. E aonde vão buscar essas águas? Tem que andar quilômetros para poder ter água potável. E você vê aquela água boa sendo toda destruída, jogada ali no ralo. Isso dói em você? Ah, mas é a água do vizinho, não é a minha água. Muito bem, mas isso não te dói? Dói ou não dói? Dói, não dói, meus irmãos, porque você analisa justamente o desperdício. Assim, muitos que você vê cometendo determinadas extravagâncias estão justamente estragando suas vidas. E vão responder, porque tudo que você tem na vida, materialmente falando, é um empréstimo. Sua casa, seu corpo, sua família, tudo é um empréstimo. Deus te confiou esses bens espirituais, esses bens materiais, por um tempo. Você devolverá tudo. E caberá àqueles que ficarem a responsabilidade de poder tomar de conta, não é verdade? Tem pais que se preocupam em educar os filhos para serem homens ricos, mas não se preocupam em equilibrá-los, em ensiná-los a equilibrar as suas vidas e harmonizar o caráter daquelas criaturas que Deus confiou a eles. Um homem que pode ter dos seus pais uma grande fortuna não quer dizer que este homem, no caso o filho, vai dar prosseguimento à fortuna que o pai deixou. Provavelmente o começo da vida do pai foi bem diferente do começo da vida do filho. Mas se esse pai o educa de uma forma dentro da moral, do equilíbrio, sabendo justamente ele valorizar tudo, não como uma pessoa avarenta, mas como uma pessoa cuidadosa, que sabe exatamente com que e quando gastar, certamente esse poderá manter essa fortuna, que dará a possibilidade também, diga-se de passagem, de criar empresas, de oferecer empregos a pessoas que vão ali ser empregadas e vão ter o seu sustento graças exatamente a essas pessoas que vieram com uma grande missão de serem grandes empresários, de criarem grandes fortunas, mas de saberem dividir e aproveitar a sua capacidade, a sua inteligência para poder dar oportunidade a tantas outras que vêm seguindo esse caminho progressivo. Então, meus irmãos, tudo é tão perfeito, mas os homens distorcem e não conseguem entender estas verdades. E o Espiritismo, ele trata disso de uma forma muito clara a todas as criaturas que buscam, no estudo da doutrina espírita, conhecer todas essas nuances, não é? E que a vida tem, e que tem um objetivo profundo, e que tem uma razão importante. Então, que cada um faça a sua parte, mas que possa fazê-la de uma forma bem feita, organizada, equilibrada, entendendo que você tem a sua grande participação dentro do seu tamanho, dentro da sua possibilidade. Você é um ser tão importante quanto qualquer outro. Não se julgue inferior e nem também se julgue superior, porque haverá sempre alguém superior, estará sempre acima de você. E se você se julga inferior, haverão sempre criaturas que estarão abaixo de você. Isso é natural em todas as classes, em qualquer situação que nós pudermos visualizar ao nosso redor. Então, façamos cada um a nossa parte para tentar construir, antes de tudo, o seu próprio mundo. E naturalmente esse exemplo que você estará dando àqueles que estão do seu lado
aos amigos, aos vizinhos, farão com que essas pessoas se espelhem em você, que busquem exatamente manter-se nessa harmonia para poder serem um pouco mais felizes. Essa seria exatamente a lição que nós traríamos nesta noite, já que tivemos o Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, é isto? Isso. E que temos o tópico como é a melancolia. Vamos tirar a tristeza e vamos colocar a alegria. Vamos tirar o pessimismo e vamos colocar o otimismo. Vamos tentar inverter tudo que for negativo em positivo. Agora estou passando por essas e essas dificuldades. Muito bem. Olhe para elas, respeite as dificuldades, não deboche, não brinque. As coisas na vida são coisas sérias, mas tenha confiança. Acredite no seu potencial. Eu fui abandonado, meu namorado me largou, minha esposa, meu esposo me largou. Você tem que se amar. Eu sempre digo aqui aos nossos irmãos, o amor começa em você. Você tem que levar esse amor dentro do seu coração. Primeiro, você tem que se amar. Se ame, para que você tenha condições de amar seu próximo. E certamente, o momento que você estiver vivendo, seja ele qual for, esteja de cabeça erguida. Siga em frente confiante. Olha, meus irmãos, quando a gente tem a confiança em Deus, eu dou geralmente alguns exemplos bem pueril para os que me ouvem e que já me ouviram diversas vezes aqui nesta casa. A confiança é como você vê de uma criança com o seu pai ou sua mãe. Eu costumo dar um exemplo de que às vezes o pai está dentro da piscina, o filho está na borda da piscina, certo esse termo? Isso. E de repente o filho está ali do lado e o pai diz, pula que o papai está aqui. A criança, mesmo sem saber nadar, ela se atira nos braços do pai, porque ela sente e sabe que o pai ou a mãe que estiver ali vai segurá-la, vai sustentá-la, vai apoiá-la. E o que nos falta é a confiança de nós atirarmos para os desafios confiando em Deus, sabendo que Ele não nos abandona. Não estou falando de um pulo irresponsável, não estou falando de você se atirar a Deus fazendo um monte de bobagens e dizendo, Deus agora cuide de mim e me segure. Ora, você tem que procurar fazer sua parte. Deus compreenderá onde está a sua inocência nas suas atitudes, nos seus atos, e onde está a sua malícia naquilo que você pratica, naquilo que você faz. Então não adianta tentar, como eu já disse no começo, enganar a Deus, porque o único a ser enganado será você que engana a Deus. Você será auto-enganado por você mesmo e sofrerá as consequências exatamente amargas, duras, exatamente por esse comportamento, por esses vícios. Então temos que buscar muita ajuda, muita força, em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo sempre que há um remédio maravilhoso, sem abandonar os outros remédios, que é o remédio chamado Jesus Cristo. E se nós quisermos curar qualquer tipo de doença, busquemos o seu Evangelho. Vamos estar sempre com Ele. Vamos abri-lo. Aleatoriamente você ouvirá uma mensagem que vai ser exatamente aquela que você precisava ouvir naquele momento mais difícil. Seja ele um momento triste ou alegre, você vai sentir exatamente alimentado, fortalecido, porque existe aqui neste livro maravilhoso muitas prateleiras de diversos tipos de alimento, e todos alimentam muito bem a nossa alma, o nosso espírito, alimenta-nos completamente. Então que Deus nos abençoe, que Deus ilumine os vossos lares, que todos consigam captar essa energia que certamente foi espargida deste ambiente, que desce e que toma suas devidas direções aos lugares mais longínquos. Essa energia certamente chegará a cada um dos nossos queridos irmãos de uma forma forte e verdadeira, e tenho certeza que com a fé, mesmo igualada ao tamanho de um grão de mostarda, os nossos irmãos irão remover cada montanha ou cada pá de areia de um canto para o outro. Vamos ter paciência, confiança e muita fé, e certamente aquilo que esperamos
vai acontecer. Não às vezes do jeito que você quer, mas vai acontecer de uma forma que te deixe mais tranquilo e mais feliz. Mas temos que acreditar, confiar e fazer cada um a sua parte. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a todos. E agora nesse momento nós vamos fazer esta prece para que possamos nos harmonizar ainda mais, em nome de Jesus Cristo. Elevando assim o pensamento, os nossos sentimentos ao alto, nós vamos pedir que o nosso querido irmão, um amigo, venha, em nome de nosso Senhor Jesus, fazer esta prece, elevar-nos todos a esta paz, a este equilíbrio, e a sua mensagem, que sua mensagem em forma de prece, ela possa chegar em cada lar, em cada ouvido, em cada coração que neste momento está nos ouvindo, captando essa energia. Em nome do nosso Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, que a luz de nosso Pai possa chegar em todos os lares, em todos os corações, os mais sequiosos e famintos. Ó Deus, amado e querido Pai, escuta a nossa oração, a nossa prece, o sentimento que sai dos nossos corações envolvidos de mágoas, de sentimentos perturbados diante de todos os acontecimentos vividos na atual situação que somos experimentados e experimentamos as nossas próprias dores e as dores daqueles que estão do nosso lado. Ó amigo fiel, ao qual confiamos na Tua palavra, na Tua energia e nas Tuas mensagens de amor, de paz, de estímulo, de fé. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, ó meu Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmaciam. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos também a simplicidade, que fará de vossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa sublime e misericordiosa divina imagem. Ó minha Mãe, nossa Mãe Santíssima,
derrama teu bálsamo de luz em todos os 4 cantos deste planeta. Que a tua mensagem de mãe fraterna, de mãe tão bondosa e misericordiosa, possa derramar seu fluido em todos os lares, a todos os seres que necessitam de tua energia para poder sobressair de toda essa doença, de todas essas dificuldades que é vivida neste momento de tamanha dor e sofrimento deste mundo, em que muitos necessitam do amparo, da ajuda dos benevolentes amigos do bem. Que o mundo espiritual se solidarize com o mundo físico e que a paz renasça junto com ela, a esperança na vida de todos. Abençoados sejam todos os filhos de meu Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Até breve, queridos irmãos, que a paz do Senhor fique eternamente com todos, presentes e ausentes. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz esteja com todos. Até breve, meus queridos irmãos.